Eu tenho certeza que vocês vão amar as receitas que separamos hoje para vocês. Prepare-se para receitas incríveis de empada e empadão, para você surpreender todos da sua casa. Logo abaixo deixarei um link que irá lhe ajudar na cozinha. Se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Vamos fazer esse empadão de carne seca com requeijão e queijo bem cremoso. Gente, essa receita virou a minha receita preferida. Ficou uma delícia. Bora lá aprender essa receita. Vamos começar dourando o alho na panela. Vamos colocar um pouquinho de óleo para fritar esse alho. Aqui eu tenho uma cebola picadinha, carne seca desfiada e já dessalgada. Já tá 2 tomates picadinhos, eu não tirei a semente, para justamente dar um caldinho. Agora a gente vai mexer aqui. Pimentão picadinho também. Temperar com uma colherzinha de café de colorado, também de tempero, orégano. Orégano eu vou colocar um pouquinho a mais de uma colherzinha. Uma colher bem cheia de alho em pó. Também chimichurri a gosto. 200 gramas de azeitona já cortada, sem o caroço. Um punhado assim de cebolinha e salsinha. Tenho uma caixinha de creme de leite pra gente finalizar o nosso recheio. Consistente, fica bem grossinho, não fica aguado, não pode ficar aguado, tá bom? Pra massa a gente vai começar colocando 2 ovos, aqui eu tô usando o ovo caipira, tá? Acrescentando a manteiga, são 250 gramas de manteiga. 2 xícaras de farinha de trigo e finalizar com 1,5. Agora é mão na massa. Vamos apertar com as pontas do dedo toda essa massa aqui. O da massa é quando começa a desgrudar tudo da palma das mãos. E também a massa de empadão, ela fica quebradiça assim mesmo, ó, se desfazendo. Ela não fica única não, tá bom? Abri até a metade a minha forma, coloquei nas laterais também. E sobrou aqui um pouco de massa que eu vou deixar para fazer a tampa do nosso empadão. Agora aqui, ó, a gente vai colocar o recheio. E ó, eu vou pegar colheradas de requeijão e vou colocar aqui por cima um queijo mussarela ralado. Vou colocar por cima do requeijão também. Eu finalizei com queijo e agora a gente vai finalizar a tampa do nosso empadão. Que tinha sobrado massa ainda e fiz uns corações aqui só para dar um charme. Agora aqui eu vou pincelar uma gema por cima. É o resultado do empadão, cortei aí para vocês verem. Super recheado. Gostaram? Segue, curte e compartilha para mais dicas e muito mais receitas. Essa empada eu faço pra vender, mas ela é tão simples que você pode fazer em casa pra comer no lanche. Ah, você quer massa que derrete na boca e recheio cremoso? Vamos lá. Comecei fazendo meu frango, lavo ele bem lavadinho e coloco pra cozinhar só com sal e colorau pra dar aquela corzinha. E aí coloco pra cozinhar na pressão por 15 a 20 minutos pra ficar bem fácil pra desfiar nessa hora, porque eu desfio na panela mesmo assim chacoalhando. Olha como fica bem desfiadinho. E aí coloco 2 dentes de alho, uma cebola média e um pedaço de pimentão. Pode ser só um pedaço mesmo, que é só para dar um gosto, para triturar. Ou então você corta bem picadinho. Aí coloco para refogar no óleo, pode ser azeite também. E aí vou refogando o frango e também adiciono os temperos. Usei limão pepper, tempero baiano e páprica defumada, mas você pode usar o que quiser. Aí coloco um sachê de molho de tomate inteiro, ajusto o sal e coloco uma colher de sopa de farinha de trigo. Essa farinha de trigo serve para dar mais consistência a esse recheio, para não ficar saltando água. Aí coloco cheiro verde e finalizo com meia caixinha de creme de leite. Enquanto o recheio esfria, eu vou fazer a minha massa. Separo uma vasilha grande e coloco a margarina. Eu uso a Qualy porque ela é a melhor para fazer empada, que eu considero a melhor. E aí coloco 500 gramas toda e coloco um pacotinho de 50 gramas de queijo ralado. A hora de colocar a farinha de trigo, eu não uso 1 quilo completo. Eu deixo mais ou menos umas 200 gramas ainda no pacote. E vou misturando com a mão mesmo, porque depois, se for preciso, eu vou adicionando mais farinha. E não corre risco da massa ficar muito seca. O ponto da massa ela fica bem macia e soltando da mão. Aí a minha forminha eu uso essa da Uida, descartável,
de 45 ml. E essa eu uso porque eu faço para vender, mas você pode usar a forminha que você achar melhor aí na sua casa. E vou recheando com o meu frango cremoso, que já deve estar frio nesse momento. E eu faço assim mesmo a modelagem com a mão. Já deixo o forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o forno vai pré-aquecendo, eu vou pincelando as empadas com a gema. Essa minha primeira fornada deu 24 empadinhas, mas ainda tinha massa e recheio para mim terminar. Então, aí não é o resultado total de empadas que deu. Leva ao forno e em média de 40 a 50 minutos já estão prontas, mas depende do seu forno. Quando elas estiverem assim douradinhas é porque já estão boas. Essa já era a minha segunda fornada de empadinhas. Essa receita me dá em média aí umas 35 a 40 empadas. Aí eu já tava preparando minhas entregas do dia, porque eu faço para vender. E olha só, lindas, lindas, e ficam muito saborosas. Você precisa fazer aí na sua casa. Receita secreta do empadão de frango perfeito. Vamos começar então com 800 gramas de frango cozido, água do cozimento mais ou menos 300 ml, uma caixinha de milho verde, 2 tomates picados sem semente, um saquinho de molho de tomate, um vidrinho de requeijão cremoso, azeitonas picadas, meia cebola picada também e 3 dentes de alho picados. Ingredientes que vamos utilizar no recheio. Com uma frigideira grande ao fogo, vamos colocar um pouco de azeite e colocar também a cebola para refogar. Após 1 minuto, vamos colocar o alho. Depois que pegou cor, vamos colocar o tomate e fazer ele secar. Hora de metade do molho de tomate, as azeitonas, o frango cozido, pode colocar tudo e um pouquinho de cúrcuma para dar uma cor. Lembrando que o frango foi cozido com um pouquinho de sal. Depois de mexer, adicione a água do cozimento aos poucos para ele ficar molhadinho. Milho verde em ação e depois colocar o requeijão cremoso, refogar por mais um pouquinho. Para finalizar o recheio, você pode utilizar o tempero da sua preferência. No caso, vamos utilizar um pouquinho de salsinha e desligar o fogão. Para começar a massa, vamos utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de margarina ou manteiga, 2 ovos e sal a gosto. Agora misture tudo com a ponta dos dedos para não sovar a massa. Se caso com esses ingredientes não der o ponto, você pode utilizar um pouquinho de água. E esse é o ponto que tem que chegar para você conseguir depois amassar e colocar na forma certinho. Pegamos uma forma com fundo falso e vamos preencher o fundo totalmente com a massa desse jeito aqui. Logo após, preencher também toda a lateral, lembrando que você tem que deixar um pouco para fazer a massa que vai por cima de toda a forma. Coloque um filme de PVC transparente em cima da pia, amassa e passe o rolo de pão para que ela fique fininha e do tamanho da forma. Com o pincel, passe clara de ovo em todo o contorno da forma para a cobertura de massa grudar certinho. Hora de colocar no empadão todo o recheio maravilhoso de frango que fizemos. Vamos colocar um pouco de requeijão cremoso em cima para ficar ainda mais gostoso. Hora de cobrir com a massa e fechar todos os cantinhos. Passe ovo batido em cima para ficar mais bonito e depois levar ao forno por mais ou menos 50 minutos a 180 graus. E aí está nosso empadão perfeito, ficou uma delícia, a família inteira gostou, dá para 3, 4, 5 e acho que até 6 pessoas. Só desinformar, desfrutar e comente o que você está achando das nossas receitas. Um abraço! Oi, amores! Hoje por aqui vai ser mais uma receita de empadinha que eu sei que vocês adoram. E a massa só leva 2 ingredientes e desmancha na boca. Sabe aquela famosa massa podre? É essa mesmo. Então a primeira coisa que vamos fazer vai ser o recheio da nossa empada. Então numa panela eu coloco 1 colher de sopa de manteiga, vou colocar um fiozinho de azeite para a manteiga não queimar. Agora eu venho com uma cebola pequena bem picadinha, vou refogar até murchar. Murchou, eu coloco 3 dentinhos de alho amassado e refogo até dourar. Então já dourei a cebola com alho, agora eu coloco um tomate médio bem picadinho com semente e tudo. Vou dar uma mexida, agora vou temperar com pimenta do reino, uma pitadinha de cominho, sal, que é a gosto. Na verdade os temperos são a gosto, tá? E vou continuar refogando até o tomate murchar. Agora eu coloco num recipiente 1 colher de sobremesa de amido de milho e dissolvo em 50 ml de leite.
Terminei de dissolver o amido de milho, então coloco aqui direto no refogado e mexo até engrossar. E se gostar da receita, deixa um coraçãozinho para me ajudar e me diz nos comentários de onde você está me assistindo. Agora eu coloco 2 xícaras de chá de palmito bem picadinho e cheiro verde a gosto. Aqui tem salsinha e cebolinha. Vou dar uma mexida para se misturar bem os ingredientes. Agora vou pingar aqui um pouquinho de água, cerca de 20 ml. Vou dar mais uma mexida, vou deixar aqui no fogo bem baixinho por 1 minutinho mais ou menos. Agora eu finalizo com 3 colheres de sopa de requeijão, que vai dar aquela cremosidade no nosso recheio. Mexo bem, já vou desligar o fogo e já podemos ir para o preparo da massa, que é bem fácil. Agora, numa tigela, eu coloco 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, a medida dessa xícara medidora é de 240 ml. E vou adicionar também cerca de 5 colheres de sopa de margarina, tem que ser com sal, tá? Mas pode ser manteiga também, se você preferir. Agora aqui é só mexer bem com a ponta dos dedos até virar uma farofinha úmida. O ponto da massa é quando formar uma bola, desgrudar totalmente das mãos e do fundo da tigela. E se você ver necessidade, você pode adicionar mais um pouquinho de margarina. Gente, então a massa já chegou aqui no ponto certo, não tá mais grudando nas mãos e nem precisa levar na geladeira, pode abrir direto nas forminhas. E fica uma massa super macia, fácil de trabalhar, tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma. Agora aqui é só pegar a massa aos poucos e abrir na forminha. Aí você forra o fundo, puxa para os laterais e retira as sobras para fazer o acabamento. E no total, essa quantidade de massa me rendeu 12 empadinhas e 2 bem grandonas. Então agora eu vou transferir para um tabuleiro e já podemos colocar o recheio. Terminei de colocar o recheio, agora é só a gente fazer a tampa das empadinhas. Você pega a parte da massa, abre na palma da mão, aí você posiciona na forminha, retira as sobras para fazer o acabamento e não esqueça de fechar bem os laterais para não abrir no forno quando estiver assando. Então já terminei de fazer a tampa das empadinhas, agora o próximo passo é bater muito bem uma gema de ovo. Aí é só pincelar as empadinhas e levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus até dourar, por cerca de 30 a 40 minutinhos. E nossas empadinhas já assaram, agora é só desenformar e saborear essa delícia. E aí, gostou? Então deixa um coraçãozinho pra mim, compartilha com os amigos e me siga para mais receitas. Bom apetite! Esse é o empadão mais pedido do canal, empadão de camarão. Gente, que delícia essa receita. Para o recheio, você vai precisar de 600 gramas de camarão limpo, vai temperar com sal e pimenta do reino. Mistura e deixa de canto. Aí você vai colocar em uma panela 2 colheres de sopa de azeite. O camarão mudou de coloração, você já vai reservando. Vai fazer isso em 2, 3 vezes, tá? Aí nessa panela mesmo você acrescenta uma cebola picada, 6 dentes de alho e deixa refogar. Em seguida, pode juntar 2 tomates sem sementes, uma pimenta dedo de moça bem picadinha e vai refogar mais um pouquinho até eles ficarem bem murchinhos. Aí, em 3/4 de xícara de leite, você vai dissolver 1,5 colher de sopa de farinha de trigo. Adiciona e deixa cozinhar por 1 minuto após levantar a fervura. Acrescenta 3 colheres de sopa de requeijão, o camarão, salsinha picada e acerta no sal e pimenta do reino. Recheio pronto, deixa esfriar. Para a massa, 2,5 xícaras de farinha, 1 colher de chá de sal e 10 colheres de sopa de manteiga gelada. Depois, uma gema e aproximadamente 2 colheres de sopa de água gelada. Tem que ir acrescentando aos poucos até a massa ficar assim. Aí você vai abrir 2/3 da massa, vai forrar o fundo e as laterais de uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Aí acrescenta o recheio que já tem que estar frio. Por cima coloca 5 colheres de sopa de requeijão cremoso, abre o restante da massa, tampa e pincela uma gema com 1 colher de chá de água. Leva no forno a 200 graus por cerca de 50 minutos. E para você, qual foi a melhor parte desse vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. E se você gostou, manda para todo mundo. Lembrando que para se tornar parte dessa família é facinho, é só inscrever-se no canal. Todo dia temos novos vídeos, então não perca. Eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos sensacionais para você clicar e continuar maratonando.